Vamos ficar de pé para nós orarmos pelo auxiliar José Roberto, vai trazer a mensagem, né? Então vamos orar pelo nosso irmão que vai trazer a mensagem para a glória e honra do Senhor Jesus. Oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Pai, pela vida do auxiliar José Roberto, Senhor, que nessa noite vai ministrar a tua palavra, Senhor. Usa teu filho como o Senhor sempre tem usado, Pai. Deus, o Senhor sempre tem capacitado este homem, Pai, para não só pregar neste púlpito, Pai, mas Tu tem usado eles para outras coisas, Pai, para a edificação do Teu reino, da Tua obra, Pai. Continua fazendo, Senhor, assim, dá sabedoria cada dia para o Teu filho, Pai, porque para isso o Senhor chamou ele, Pai, para fazer a Tua obra. E eu te agradeço, Pai, pelos grandes benefícios que Tu tem feito por nós. Fala, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aqui a Tua palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos, Roberto. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, vamos ler aqui um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 15, verso 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos, e desejava saciar-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhes dava comida. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe aos seus pés e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e traz o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E comeram e alegraram-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhes disse: veio teu irmão, que o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai:
Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para se alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegremo-nos e folgamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E você pode se acomodar, glorificando o nome do Deus vivo, que é digno de honra e de glória. Meus amados irmãos, esta parábola do filho pródigo é uma parábola muito profunda para a edificação da nossa vida espiritual. Nós percebemos que todo o capítulo 15 de Lucas, ele tem uma comunicação muito parecida com o leitor. Se nós prestarmos atenção, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas começa dizendo que se achegava a Jesus todos os publicanos e pecadores. Dois tipos de gente daquela época se achegavam para ouvir as palavras de Jesus, as parábolas, os ensinamentos, e também testificar visualmente, aleluia, os milagres que Jesus fazia naquela época. Só que a Bíblia vai dizer que também havia os fariseus e os escribas, e quando eles observavam que Jesus recebia de muito bom grado os publicanos, os pecadores, esses fariseus, esses escribas, eles murmuravam, incomodados, dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. Se nós analisarmos, prestarmos atenção, os publicanos nos dias de Jesus eram as pessoas que eram responsáveis por coletar os impostos do povo judeu. Eles trabalhavam a serviço de Roma, e se ele fosse um publicano judeu, seria um motivo a mais para ele ser odiado, porque ele seria tratado como um traidor da sua pátria, alguém que deixou de servir ao Deus vivo e passou a servir a nação romana. E por esse motivo, tanto fariseus como escribas, como a população de modo geral, não gostava do publicano. E como se não bastasse ele ser o coletor de impostos, a maioria deles se aproveitavam dessa condição para cobrar além do que o governo romano exigia. E esse tipo de gente gostava de se chegar até Jesus. E o outro tipo de gente eram os pecadores. E aqui a Bíblia não faz distinção de pecados. A Bíblia não está dizendo qual é o tipo de pecador que se achega a Jesus. Ela diz que pecadores se achegam a Jesus, aleluia. Aqui nós podemos entender que a Bíblia trata como pecadores aqueles que não têm respeito, aqueles que não têm observância da lei, não querem praticar nada relacionado à fé. Eles querem viver a sua vida da maneira que bem lhes convém. Se eles matam, se eles roubam, se eles se prostituem, se eles adulteram, eles fazem isso deliberadamente, sem culpa alguma, sem peso nenhum na sua consciência. Esses são aqueles que a Bíblia chama de pecadores. Mas eles se achegam a Jesus também, aleluia. E Jesus também os recebe, aleluia. E Jesus prega a palavra de Deus para eles, aleluia. Você percebe, aleluia, que quando a Bíblia fala de pecadores, aleluia, ela fala de um tipo de gente muito parecido com nós, aleluia. Quando nós vivíamos na outra vida, aleluia, antes de confessar a Jesus como nosso Salvador. Nós éramos pessoas que não fazíamos observância da palavra de Deus. Nós éramos pessoas que vivíamos por este mundo
e não tínhamos noção, aleluia, da grandeza, do tamanho de Deus, aleluia, do quão o Senhor é vivo e está por perto. Mas desde que temos aceitado ao Senhor como único e suficiente Salvador, e Ele nos recebeu, assim como recebeu a estes pecadores, aleluia, nós começamos a aprender da palavra de Deus e começamos a praticar os ensinamentos da palavra de Jesus. E isso é tão parecido com os dias de hoje, porque quando a gente se arrepende, quando a gente se prostra aos pés do Senhor Jesus, sempre vai haver aqueles que murmuram, aleluia, contra a nossa decisão. E é exatamente isso que os fariseus e os escribas estão fazendo aqui no começo desse capítulo 15. E eles fazem isso porque eles ocupam uma posição de destaque na religião, e aqui eles já estão sendo juízes e acusadores ao mesmo tempo. Eles se acham melhores do que os publicanos, eles se acham melhores do que os pecadores, aleluia. Eles acham que Jesus não deveria receber essas pessoas doentes, aleluia, mas deveriam receber a eles. E a partir desta percepção de Jesus, que eles murmuram porque o Senhor recebe os pecadores, porque o Senhor se assenta e come e conversa olho no olho com os publicanos, sem odiá-los, Jesus começa a contar estas 3 parábolas que, milagrosamente, eu digo assim, Lucas deixou muito bem registrado. O Espírito Santo de Deus guiou, aleluia, este evangelista a escrever essa palavra tão perfeita, igreja do Senhor, para que nós tivéssemos a certeza, aleluia, de que o Senhor, aleluia, está verdadeiramente à procura dos pecadores, à procura, aleluia, daqueles que necessitam, aleluia, arrepender-se. Na primeira parábola que ele conta, que é a parábola das ovelhas, ele vai dizer: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? O Senhor está dizendo: vocês valorizam as ovelhas que vocês têm no rebanho. Para vocês é muito mais valioso voltar e resgatar uma ovelha que é só um animal, que para vocês tem valor, porque vocês podem vender, porque vocês podem se lucrar. Mas vocês não acham justo, aleluia, que eu me assente com aquele que precisa arrepender-se. Vocês não acham que é razoável que eu me assente aqui, aleluia, com aqueles com quem vocês odeiam. Mas para mim o Senhor, aleluia, tem valor o pecador. Aleluia, Deus. E ele vai falar de 100 ovelhas para uma que se perdeu. Ele está dizendo: vocês não voltam por causa de 10, vocês não voltam por causa de 20, por causa de 50. Basta que uma se perca, aleluia, e vocês sabem que ela fará falta. Imagine o valor, meu querido irmão, de uma alma para o Senhor Jesus. Imagine quanto vale, aleluia, uma alma para o Senhor Jesus, de alguém que precisa ter um encontro com Ele, verdadeiramente se arrepender e começar a ter uma nova vida. E ele vai continuar dizendo: ou qual mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e a busca com diligência até achar, e achando ela convoca as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Até uma moeda de valor que é perdida, aleluia, ela faz falta, aleluia. A pessoa varre, busca até encontrá-la, porque para ela aquilo tem valor. E eles não entendem que para Jesus o publicano tem valor, para Jesus o pecador tem valor, para Jesus o adúltero tem valor, para Jesus o ladrão tem valor, para Jesus o adúltero também tem valor, para Jesus todos os pecadores têm valor, aleluia. E eles, com a sua visão limitada da coisa, aleluia, não conseguem entender, aleluia,
o que é o grande amor de Jesus pela humanidade. E aí, quando Jesus resolve contar uma parábola mais explicada, uma parábola mais descritiva, pastor Chaga, uma parábola onde ele vai usar mais personagens, aleluia, para ilustrar o que é o amor de Deus por aqueles que precisam, aleluia, arrepender-se. Ele começa a contar a parábola do filho pródigo, aleluia. É como se Jesus dissesse: a das ovelhas não basta, a da dracma não basta, aleluia. Mas agora vocês vão ter uma explicação perfeita do que é o amor de meu Pai por estas vidas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E já no verso 11 ele vai dizer: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Meus queridos irmãos, quando nós percebemos, aleluia, o quão grave é a decisão deste filho, aleluia, de chegar para um pai e dizer assim: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. A Bíblia não diz que esse filho trabalhava, a Bíblia não diz como que ele vivia ali com o pai, aleluia. A Bíblia não diz que ele era empregado, mas se ele era filho, automaticamente ele era herdeiro. Só que o herdeiro só pode ter direito à herança depois que os donos da herança falecem. Ele não podia exigir do pai herança nenhuma, porque o seu pai ainda estava vivo. Então isso já é uma afronta, já é uma desobediência à palavra de Deus, quando diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias aqui na terra. Então quando ele diz: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, ele está dizendo: pai, o que me interessa aqui só é o que é material. Todo o cuidado que você teve comigo aqui, eu não quero. Para mim isso não tem valor, aleluia. Eu quero os meus bens, aleluia. Ele está com a sua visão aguçada somente naquilo que é material. E a Bíblia vai dizer que a avareza, o amor ao dinheiro, ele é o princípio, aleluia, a raiz de todos os males, aleluia. E este jovem faz essa decisão impensada, imatura, aleluia, e totalmente errada, porque quando ele decide fazer isso, ele vai experimentar um mundo que ele não conhece. Ele vai experimentar um mundo, aleluia, que ele acha que já tem tudo para ser feliz. E ele era feliz vivendo com o pai inconscientemente. Ele era o famoso, era feliz e não sabia. Mas ele depositou a sua alegria, a sua esperança nos seus bens. E a Bíblia vai dizer que poucos dias depois, esse filho mais novo, ajuntando tudo, ele partiu para uma terra longínqua. E ali ele começou a desperdiçar os seus bens. Quando ele vivia com o pai dele, aleluia, se ele desperdiçasse talvez a comida que ficava no prato, aleluia, no outro dia tinha mais comida, mais tarde tinha mais comida. Se ele fizesse algo de errado, aleluia, com certeza o seu pai lhe orientava a fazer o que é certo. Mas estando ele fora dos domínios do seu pai, fora dos olhos do seu pai, ele começa a tomar decisões erradas e começa a gastar tudo, achando que isso não vai gerar consequências. Atitudes irresponsáveis, meus queridos, geram consequências. A atitude irresponsável de exigir uma herança que ele ainda não tinha direito vai gerar consequências gravíssimas. E a Bíblia vai dizer que ele, havendo já gasto tudo,
houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Nós temos obrigação, aleluia, de gerir bem as nossas finanças. Nós temos obrigação, aleluia, de controlar bem, aleluia, o que entra e o que sai do nosso lar. Porque se acontecer o que aconteceu aqui com esse filho pródigo, nós estamos sujeitos a passar as mesmas necessidades que ele passou. Quando veio a pandemia, irmão Jonathan, a pandemia não escolheu classe, não escolheu cor, não escolheu nada, aleluia. E nós só fomos sustentados, aleluia, porque nós estávamos na presença do Senhor, aleluia. Porque se nós não estivéssemos na presença do Senhor, a necessidade que alcançou aqui este filho também teria nos alcançado. A grande fome que veio sobre a terra veio para assolar aquela terra, aleluia. E ele já tinha gasto tudo. Ele não tinha mais o que fazer. E a Bíblia vai dizer que ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos que ele apacentasse porcos. Os porcos são animais imundos, segundo a cultura judaica. Jesus colocou uns porcos aqui, não foi por acaso não. Jesus está dizendo, esse jovem aqui chegou na sarjeta total. Ele está cuidando daquilo que nós consideramos extremamente impuro, que a lei diz que é totalmente impuro, que é porco. E ele está cuidando de porcos numa terra longínqua que não é a nação de Israel, não é o povo judeu, porque lá não é impuro. Mas ele se sujeitou a isso e agora ele vai ter que cuidar daquilo que é impuro. Ele vai ter que ir na sarjeta, no chiqueiro, na lama, se misturar com o que é impuro por causa das suas atitudes impensadas. Glória a Deus, glória. A atitude que ele toma de sair de casa vai gerar uma consequência atrás da outra. A atitude responsável dele só está gerando consequências para a vida dele. Enquanto ele tinha dinheiro, estava tudo bom, não dava para sentir saudade de casa ainda não, porque tinha dinheiro no bolso, ainda podia comprar comida, ainda podia comprar roupa, ainda podia satisfazer o prazer carnal. Mas quando ele começa a perder tudo e vem este problema da fome, aleluia, ele já começa a procurar emprego. E o emprego aqui é dos piores para aqueles tempos: cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele sente uma fome tão grande que ele desejava saciar o seu estômago com a lavagem que aqueles animais comiam. Meu irmão, eu já vi testemunho de gente que passou fome grande aqui na terra, mas a esse ponto aqui, aleluia, de querer desejar comer, aleluia, o que não é comestível ao homem. Este jovem chegou assim, abaixo do fundo do poço, aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que no verso 17 ele torna-se. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Ele está na sarjeta inconscientemente. Ele não está tendo noção do que está acontecendo com a vida dele. E a Bíblia diz que ele, tornando assim, ele lembrou, opa, lá na casa do meu pai, quantos empregados, tem abundância de pão, e eu aqui, passando fome. Uma das coisas que atrapalha demais a reconciliação, irmão Jonathan, é a insistência, é a teimosia, é achar que uma hora as coisas vão se ajeitar para dar certo, é achar que o universo vai conspirar contra a favor da minha irresponsabilidade, é achar que qualquer hora eu me ajeito e dá tudo certo. Essa é uma crise que vai passar, aleluia. Eu tenho que dizer aqui nesta noite, aleluia, que é melhor padecer na casa do Senhor o que for preciso padecer, aleluia, do que ir para o mundo, aleluia, na esperança de que o universo conspire a favor para que as coisas melhorem. E a Bíblia diz que ele, tornando assim, ele lembra
que na casa do pai dele, os empregados comiam bem. E ele está passando fome desnecessariamente. E no verso 18 ele diz: eu vou me levantar. Eu não posso mais ficar aqui jogado nessa lama, nesse chiqueiro. Ele se levanta. E ele diz: eu vou procurar o meu pai. E eu vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Isso é arrependimento. Isso é reconhecer, aleluia, que aquela situação do jeito que estava, ela não terminaria bem. Os pecadores que se achegaram a Jesus, eles tornaram a si. Eles olharam para Jesus e viram algo diferente que eles não viam nos fariseus, pastor Chagas. E eles tornaram a si e tiveram a certeza que do jeito que a vida não ia terminar bem. E é por isso que eles procuraram a Jesus. E a Bíblia diz que ele se levanta e vai procurar o pai, com a ideia de dizer para o pai que nem merece ser chamado digno de filho. Ele disse: eu vou procurar meu pai na esperança que ele me receba pelo menos como um dos seus empregados. Porque o arrependimento, ele produz esse sentimento de inferioridade. Quando a gente se arrepende do pecado, a gente chega nos pés do Senhor, a gente só tem a fé, e é a fé que é necessária para que o Senhor nos receba. Nós só queremos que o Senhor nos aceite, que Ele nos receba, que Ele apague, aleluia, o nosso passado, que Ele não leve em consideração aquilo que nós fizemos de errado. E a Bíblia vai dizer que ele vai em busca do seu pai, voltar para casa, a fim de ser recebido como um dos empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, o pai viu ele, e a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se aos seus pés e o beijou, aleluia. Essa palavra, moveu-se de íntima compaixão, aleluia, a Bíblia vai repetir ela nos evangelhos em algumas outras ocasiões, aleluia. É quando Jesus olha para a situação ali, aleluia, aquela situação comove, mexe com o coração do Senhor. Lázaro morto, aleluia, há 4 dias já com mau cheiro. A Bíblia diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão, aleluia. O velório que estava saindo da cidade, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão e tocou no caixão, e a criança, aleluia, tornou a vida. Quando o Senhor move-se de íntima compaixão, é porque Ele entende, aleluia, que aquela situação não necessita de julgamento. Aquela situação necessita de 2 coisas, aleluia: misericórdia e graça. A misericórdia, meus irmãos, é o que nós merecemos. Era para nós recebermos o que merecíamos e não recebemos. Misericórdia é não receber o que merecemos. Esse filho merecia o quê? O pai recebeu: olha, meu filho, você ainda é meu filho, agora você vai trabalhar para me pagar. Era o que ele merecia, pastor Chaga. Mas Deus é rico em misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, aleluia. E é por isso que o pai não dá o que ele merece, mas o pai tem misericórdia dele, aleluia. E depois está a graça. A graça é o favor imerecido de Deus, aleluia. Ele não merecia, aleluia, vestes novas. Ele não merecia, aleluia, sandálias novas. Ele não merecia um anel de autoridade no dedo, aleluia. Mas a graça é um favor imerecido, aleluia. E mesmo que ele não mereça, ele vai receber. Glória a Deus, aleluia. Quando nós chegamos aos pés do Senhor, aleluia, nós não merecíamos misericórdia, aleluia, pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, pelo mal que nós causamos, aleluia. Mas a graça nós já tínhamos, aleluia.
porque ela veio primeiro, aleluia, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário. A graça começou a existir a partir dali, aleluia. Então, pela misericórdia, nós também recebemos a graça do Senhor na nossa vida. Eita, glória a Deus, aleluia. E é nessa hora que o Pai, aleluia, se alegra. Jesus diz assim: olha, há tanta alegria no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. Aí vem o filho, aleluia, que não entende o que está acontecendo ali naquele lugar. Qual é o motivo da festa, aleluia? A festa é porque o irresponsável voltou para casa depois de ter gastado os bens do meu pai, e eu aqui trabalhando, e eu aqui dando o meu gás aqui para manter esse negócio aqui. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Esse filho, aleluia, que está com esse pensamento, aleluia, ele precisa entender, aleluia, que ele já desfruta, aleluia, ele já é parte integrante, aleluia, de tudo aquilo que o Pai pode oferecer a ele, aleluia. Nós que já estamos aqui, aleluia, nós que cuidamos para não cair, nós que estamos aqui, aleluia, na busca incessante pela salvação, nós não podemos desejar algo mais além de desfrutar, aleluia, das promessas de Deus para a nossa vida, aleluia. Quando alguém vem aqui, aleluia, e confessa o nome do Senhor, se arrepende, se reconcilia, aleluia, o nosso coração também se alegra, aleluia, porque ele também, ela também será participante, aleluia, dessa festa maravilhosa que o Senhor quer dar para nós. Aleluia, Deus. O filho não entende, aleluia, que aquele irmão dele estava morto, aleluia. É duro essa palavra, é duro ter que dizer, aleluia, mas quem não está na presença de Deus está morto, aleluia. Quem não se arrepende, quem não busca ao Senhor, aleluia, está morto, aleluia. Mas se arrepender, aleluia, mas se buscar ao Senhor, aleluia, mas se prostrar nos pés do Senhor, aleluia, ele recebe com a sua misericórdia, aleluia. Eita, glória. E aquele homem vai dizer: glória a Deus, aleluia. Vindo, porém, este teu filho, o irmão vai dizer: vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E o pai vai dar uma lição de moral das grandes: tu sempre estás comigo, aleluia. Todas as minhas coisas são tuas, aleluia. Ei, igreja, você já tem, aleluia, a promessa, aleluia, da herança da salvação, aleluia. Já está sobre a sua vida, aleluia, a promessa de Cristo, aleluia, de nos levar para morar em mansões celestiais, aleluia. Nós seremos, a Bíblia diz, nós seremos co-herdeiros de Cristo, aleluia. Em nível de igualdade, nós somos co-herdeiros de Cristo, aleluia. Olha o tamanho, aleluia, do amor de Deus para com nós, pecadores, aleluia, que buscamos ao Senhor, que nos arrependemos dos nossos delitos, aleluia. Que lá no lamaçal do pecado, oh, tem uma igreja ali, aleluia. Tornamos assim, lembramos: hoje eu vou à igreja, aleluia. Ou pelo menos ouvir a palavra de Deus, aleluia. É muito bom, meus irmãos, estar na casa do Senhor, aleluia. Eu fico pensando no tamanho da surpresa daquele filho, aleluia, que esperava ser recebido como um empregado, aleluia. Ele não imaginava a festa, aleluia, que estava preparada para ele, aleluia. E a Bíblia diz que o pai viu ele de longe, aleluia. O Senhor ainda está esperando, aleluia, aqueles que por algum motivo se afastaram dos caminhos do Senhor, aleluia. O Senhor ainda está aguardando, aleluia, para festejar, aleluia, aqueles que estão mortos, aleluia. O Senhor quer dar vida novamente, aleluia. O Senhor quer restaurar, aleluia, tudo aquilo que eles perderam, aleluia. Esse filho saiu de casa, gastou tudo do seu pai, gastou sua herança, ele não tinha mais nada, aleluia. E quando ele chega,
O Pai faz tudo novo, aleluia. Oh, glória a Deus. Traz vestes novas, traz calçado novo. Vamos fazer uma festa, aleluia. Para que ele se sinta acolhido, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. O Senhor não levou em consideração, aleluia, os nossos malfeitos. O Senhor não quis passar na nossa cara, aleluia, que nós não merecíamos, aleluia. Mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si, aleluia, as nossas dores, aleluia. O castigo que nós merecíamos estava sobre Ele, aleluia, para que nós fôssemos sarados, aleluia, para que a nossa alma fosse sarada, aleluia, para que a nossa alma pudesse ser participante, aleluia, da salvação. Que nesta noite, amada igreja, quando nós porventura pensarmos em nos afastar dos caminhos do Senhor, aleluia, se por algum motivo, aleluia, amanhã eu acordar e começar a pensar que nem este filho, aleluia, que sou infeliz onde eu estou, aleluia, e desejo retornar para o velho homem, e se porventura isso acontecer, aleluia, eu não posso esquecer que o Senhor ainda quer me receber com misericórdia, aleluia. Que a graça, aleluia, ela abunda onde abundou o pecado, aleluia. E é o que acontece com esse homem. Ele pecou, ele foi até a sarjeta, até o chiqueiro dos porcos, aleluia. Mas a graça, ela faz isso, ela vai nos alcançar aonde nada, nem psicologia, nem nada nesse mundo pode nos alcançar. E eu sou grato a Deus por esta rica oportunidade.